Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando uma série de mensagens. Nós terminamos sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e começamos hoje uma série de mensagens no livro de Êxodo, no livro do Êxodo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Pastor, onde fica Êxodo? Logo depois de Gênesis. Então você fique à vontade aí, lá no início da Bíblia, abrindo o livro de Êxodo, no capítulo 1, você lembra bem desta história. Gênesis termina com a morte de José no Egito, como governador do Egito. Só que antes dele morrer, dado aquele tempo de fome que estava acontecendo ali, José traz seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos e toda a sua família para morar no Egito. Quantas pessoas tinham no Egito? Quantas pessoas tinham da família de Jacó? Estevão, em sua defesa, no capítulo 7 de Atos, no verso 14, ele diz que eram 75 pessoas da família de Jacó que estava no Egito. Então, José morre ali no Egito, e seu pai já havia morrido, José morre, e a sua família fica no Egito. E a Bíblia diz que nós damos um salto de Gênesis até o livro do Êxodo, que são 400 anos. 400 anos depois, você tem uma população de Israel em torno de 2 milhões de pessoas. É muita gente. Eles só contavam os homens, dava em torno de 800 mil, mas quando você coloca a contagem com as mulheres e as crianças, em torno de 2 milhões de pessoas que estavam ali no Egito. E Deus, então, tem o propósito de tirar o povo de Israel do Egito. E muita gente fala que Deus tem um propósito de tirar o povo de Israel do Egito por conta do sofrimento, da escravidão que estava ocorrendo ali. E não só escravidão, não só trabalho forçado, mas com certeza as mulheres hebreias eram violentadas, eram escravizadas também, as crianças também eram escravizadas, os homens trabalhavam até a morte. Então havia uma opressão muito grande, mas essa não é a razão principal porque Deus quer tirar o povo de Israel do Egito. Não é libertar o povo de Israel da sua escravidão. O cumprimento que Deus quer dar, libertando o povo de Israel, é a aliança firmada com Abraão, Isaque e Jacó, que está descrita em quase todos os capítulos do livro de Gênesis. Quando você olha o livro de Gênesis, a partir do capítulo 15, 12 a 15, você verá que Deus já havia prometido que ia libertar o povo de Israel e tinha uma promessa de transformar o povo de Israel na nação de Deus. Transformar uma nação formada por Deus e cuidada e regida por Deus. Por isso que, quando você vê que Moisés, no capítulo 32 do livro de Êxodo, no capítulo 32, verso 13, ele clama a Deus e lembra a Deus para que Deus possa cumprir essa promessa. Mas Deus já estava cumprindo essa promessa, e lembrava dessa promessa no capítulo 2, que nós vamos ver domingo pela manhã, em Êxodo 2, quando Deus fala que já havia lembrado da promessa de libertar o povo e fazer do povo de Israel uma nação para o Senhor. Por isso que nós podemos dizer que a maior razão para o Êxodo é o cumprimento da promessa da aliança. O que significa Êxodo? Significa partida. É o momento da partida, o momento em que Deus prepara o povo para que eles possam, então,
ser libertos e para servir a Deus. Muito bem. Dito isso, nós aprendemos no texto que nós vamos ler, no capítulo que nós vamos ler, 3 lições importantes que nós temos aqui. 3 lições muito importantes, porque nós pensamos, o que tem a ver o livro de Êxodo, que foi escrito há quase 2000 anos antes de Jesus, o que eu tenho com isso? O que isso vai se aplicar na minha vida? E a nossa ideia aqui nesta noite é exatamente pegar o princípio daquilo que Deus ensina aqui e como Deus se aplica isso ao povo de Israel e como nós podemos aplicar isso à nossa vida como igreja de Jesus. Muito bem, capítulo 1, a partir do verso 1, vamos ler até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer, todos descendentes diretos de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Muito bem, o que nós temos aqui é o cumprimento da promessa que Deus dá ao seu povo, lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus vai falar com o seu povo e vai dizer o que vai acontecer com o povo de Israel. No capítulo 15, a partir do verso 12. Veja só. A partir do verso 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você virá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O que então nós temos aqui? Nós temos em Gênesis Deus falando que a descendência de Abrão seria muito grande e que ela seria escravizada em terra estrangeira, mas que Deus iria libertar esse povo. E libertando esse povo, então, quando você olha aqui, a primeira lição que nós aprendemos aqui, que Deus se apresenta como um Deus que cumpre a sua promessa. Quando nós olhamos o texto e olhamos a forma que o crescimento foi de forma tão grande no Egito, que o número de israelitas, como eu já disse, era de quase 2 milhões. Era muita gente. Muita gente, então, cresceu, e isso prova que Deus está fazendo o quê? Deus está controlando a história. Deus sabe o que está acontecendo, Deus está atento, Ele não é pego de surpresa. Muitas vezes nós pensamos que tudo o que aconteceu foi com o povo de Israel, foi propósito de Deus para cumprir a sua vontade. Então, quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós aprendemos uma lição muito importante, que é assim como Deus cumpre a sua promessa com o povo de Israel, esse povo de Israel que, quando Jesus vem, transforma esse povo em igreja de Jesus,
Porque aí então não só o povo de Israel, mas todos que receberam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, pode crer nas suas promessas e saber que da mesma forma como Deus cumpriu as suas promessas com o povo de Israel, Deus agora quer cumprir a sua promessa para com a sua igreja. E isso é interessante, porque eu e você, que somos servos de Deus e servimos a Jesus, nós temos que entender uma coisa muito importante: não existe coincidência na vida do crente. Não existe algo que é pego, como eu disse, Deus não é pego de surpresa. Não existe algo que você possa fazer que talvez você pense assim: puxa vida, eu decepcionei a Deus. Deus apostou suas fichas em mim, vamos dizer assim, a grosso modo, e eu decepcionei a Deus, eu pequei, eu caí. Você nunca vai decepcionar Deus, porque Deus nunca será pego de surpresa. Deus sabe da minha vida o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Os meus dias e os seus dias estão contados nas mãos de Deus. Ele sabe o nosso final. Deus é um Deus que anda na eternidade, não tem tempo para Deus. Ele pode estar aqui, ele pode estar no passado, ele pode estar no futuro, aonde ele quiser. Deus não está preso a esse espaço e tempo que nós estamos. Então nós nunca decepcionaremos a Deus, porque Deus não pode ser pego de surpresa. Por isso, nós podemos descansar em Deus, porque Deus está no controle da nossa história. Assim como nós estamos vendo no povo de Israel, que Deus já tinha planejado, Deus já antecipa a Abraão o que vai acontecer. Abraão, vai acontecer o seguinte: o seu povo será muito grande, será muita gente, e esse tanto de gente será escravo em terra distante, mas eu vou trazer esse povo de volta, eu vou libertar e vou castigar o povo que está oprimindo eles, que vai oprimir eles. Eu vou castigar. Deus está demonstrando que ele cumpre a sua promessa, e nós, e cada um de nós, olhando para o que Deus faz, olhando para o propósito que Deus tem para a tua igreja também, nós podemos confiar e descansar no propósito que Deus tem para cada um de nós. Se eu e você estamos aqui, e se você está ouvindo esta mensagem, saiba que Deus tem propósito na sua vida. E Ele quer cumprir o propósito dEle a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração e permitimos Deus fazer a obra que Ele quer fazer em nossa vida. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: Deus está no controle da situação, mesmo em meio à opressão. Veja só o que diz o texto a partir do verso 8 até o verso 14. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então nós temos aqui, verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, prepararam barro, fabricaram tijolo e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhe era imposto com tirania. Veja só, José, quando foi para o Egito, foi uma bênção para o Egito.
Só que o tempo passa. A gente morre, a vida passa, e daqui uns anos a gente nem lembra mais da história de José. E foi assim com o povo do Egito. Na verdade, o Egito em si deveria, provavelmente eles sentiram vergonha de ter um rei, um governador, como um povo de Israel, que era um escravo, né, e sendo abençoado por Deus. Mas o fato é que esse novo rei não se lembrava nem da história. Passou 400 anos. 400 anos em que o povo de Israel estava ali, e esse rei, como tanta gente antes dele também, já não lembrava da história de José. Mas o fato é que ele estava com medo do povo de Israel, e ele então vai agir de que forma? Traiçoeiramente. De forma traiçoeira, ele coloca carga pesada e escravidão em cima do povo de Israel. Mas é interessante que mesmo colocando carga, que mesmo afligindo, quanto mais o povo era afligido, mais eles se multiplicavam e espalhavam. Olha a promessa de Deus aqui. O povo se fortalecia. Quanto mais o povo era afligido pelo faraó e pelos seus feitores, mais o povo de Israel crescia. E aqui é interessante que Deus permite esse sofrimento. Deus permite esse sofrimento. Porque Deus quer preparar um povo para algo maior. E o que é interessante é que, preparando este povo para algo maior, Deus sabe do que está acontecendo, como nós já lemos lá no verso 13 de Gênesis 15, quando Deus fala: fica sabendo que, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Deus já havia falado isso a Abrão. Mas também diz no verso 14: mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. O que significa isso? Significa que a história do povo de Israel não estava à deriva. Mesmo nos dias mais amargos, Deus continuava no trono e tendo as rédeas da história do povo de Israel. E esse povo, então, não precisava temer, mas sim confiar em Deus. E esse é o processo que Deus vai fazer. Mesmo o faraó agindo de forma traiçoeira, Deus controla a história. Mesmo ele fazendo com que o povo fosse afligido, Deus olhando para aquilo, Deus vai olhar aquela situação e vai dizer: olha, faraó está fazendo exatamente o que eu quero que faça. Nós olhamos a situação e falamos: meu Deus, como pode acontecer isso? Né? Mas a Bíblia diz algo interessante para nós, que se nós olharmos aqui em Êxodo, capítulo 9, ou melhor, não vou ler Êxodo, mas eu vou ler Atos, Romanos, capítulo 9, diz que Deus diz o seguinte, Romanos capítulo 9, no verso 17, porque a Escritura diz a Faraó, Deus falando a Faraó: foi para isto que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Significa que Deus sempre esteve na direção deste mundo. Em nenhum momento os homens tomam conta e Deus perde o controle. E isso é interessante porque nós olhamos para o texto e vemos que Deus abençoa o povo de Israel, cuida do povo de Israel e está preparando o povo de Israel para sair daquela situação. Mas ele permite, porque Deus sabe que o sofrimento nos aproxima dele. Deus sabe que eu e você somos uma condição humana tão carnal, tão pecaminosa, porque, já viu aquela ideia? Existe gente que vem a Deus por amor, existe gente que vem a Deus pela dor. Eu não acredito nisso.
Sabe por que eu não acredito? Porque a Bíblia diz que não há quem seja bom. Não há quem busque a Deus. Paulo vai dizer isso, é só você ler o capítulo 1 e 2 de Romanos. Paulo vai dizer, olha, não tem quem seja bom, ninguém busca o bem, ninguém busca fazer a vontade de Deus, ninguém faz. Nós só fazemos quando nós somos confrontados. Nós só fazemos quando nós somos confrontados com o nosso pecado. Isso é simples. Quando você vem para Jesus, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para você aceitar Jesus como Salvador? Reconhecer que você é pecador. Você tem que se humilhar na presença de Deus. Você tem que chorar na presença de Deus. Olhar a Deus e fazer como publicano, bater a mão no peito e dizer a Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não passo de um pecador. Há um confronto. Ninguém vem para Deus de alegre. Todo mundo que vem para Deus é porque passa uma experiência de confrontação da sua vida, do seu pecado. E isso se dá por qualquer situação, um problema de família, um problema de saúde, seja o que for. Mas nós, homens, naturalmente, não vamos buscar a Deus. Nós só vamos buscar a Deus quando o Espírito Santo nos toca e nos convida e nos confronta com os nossos pecados. E aí sim nós podemos tomar a decisão de receber Jesus em nossa vida ou não. Por isso que podemos confiar em Deus, saber que Deus é capaz de nos abençoar, apesar das lutas e das dificuldades. E a terceira e última lição que nós aprendemos aqui está a partir do verso 15, que é: Deus recompensa os que o temem. Veja só o que diz o texto a partir do verso 15. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família, e porque temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então o Faraó deu ordem a todo o povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas deixem viver. Veja só que coisa interessante que nós temos aqui, que é muito importante. Nós aprendemos aqui que Deus recompensa aqueles que temem a Ele. Duas mulheres que estavam diante de um dos homens mais poderosos daquele mundo. Aliás, o homem mais poderoso daquele mundo ali, que tinha suas vidas nas mãos daquele homem, que poderiam morrer na mão daquele homem. Duas parteiras, Sifrá e Puá, que receberam a ordem de matar as crianças. E elas decidem, então, desobedecer ao rei. Após 400 anos de escravidão, Deus ainda era anunciado entre o povo, porque essas mulheres temiam a Deus. Então, mesmo passando 400 anos, Deus ainda era pregado para o povo de Israel. E falava, e o povo de Israel com certeza falava dessa esperança de um libertador vir e libertar, e essas mulheres temiam a Deus, porque conheciam a Deus, adoravam a Deus e estavam dispostas a proteger os meninos, a obedecer ao rei. Sim,
É claro. Como alguém ia cumprir uma sentença tão cruel com o seu próprio povo? Atos 5, 29, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante nós valorizarmos a vida do que obedecer a uma ordem para destruir as vidas. Deus recompensou essas mulheres, deu famílias, elas constituíram famílias, e aquilo, para uma mulher, numa sociedade patriarcal, era muito importante, que elas pudessem ter família. E Deus concedeu essas duas parteiras que elas pudessem, então, constituir família. Algo que é interessante que nós aprendemos aqui, quando essas mulheres que temem a Deus, fazem a vontade de Deus e são livres da mão do faraó, pelo que consta aqui, né, porque Deus deu a elas a oportunidade de constituir família, nós aprendemos algo muito importante aqui, que nunca um crente se decepciona sendo fiel a Deus. Sempre quando você é fiel a Deus, você é abençoado. Mas o contrário também é verdade. Toda vez que um crente resolve andar fora da vontade do Senhor, ele sempre vai se ferrar. Ele nunca vai ter sucesso numa vida de pecado. Porque esse não é o propósito de Deus. Sempre quando um crente resolve cometer um pecado, Deus pesa a mão sobre ele. Sempre. Sempre que você fizer algo que é fora da vontade de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre você, e você terá prejuízo, seja em qualquer área de sua vida. Mas o fato é que você será punido por Deus, porque a Bíblia diz que a mão pesada de Deus está sobre aqueles que desobedecem a Ele. Mas, ao mesmo tempo que é uma mão de disciplina, uma mão de castigo, é uma mão de restauração. Ele pesa a mão para que a gente possa voltar para o caminho do Senhor. Deus tem bênçãos para o seu povo, guardando tanto da morte como na morte. O povo de Israel foi assim. O rio Nilo, que tragou tantas crianças, foi o mesmo que salvou a vida daquele que Deus usaria para libertar o povo de Israel, que era Moisés. O mal nunca prevalecerá contra Deus. E o mal nunca prevalecerá contra a igreja de Jesus. O próprio Senhor Jesus declara em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim como Deus trabalhou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Ele trabalha hoje para libertar as pessoas daquilo que as escravizam. Da mesma forma que nós precisamos olhar para Deus, saber que Deus teve um propósito de libertar o povo de Israel, Deus também tem um propósito de libertar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas garras do diabo, mas também continuar libertando a igreja de Jesus. Sim, pastor, mas a igreja de Jesus já não está liberta? Deus diz, e o Senhor Jesus nos diz, que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. Sabia? A verdade não é uma situação, não é um estado, não é uma posição, não é um estilo de vida. A verdade é Jesus. O que ele diz para nós em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós precisamos conhecer a Jesus. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais as cargas dos pecados vai sendo tirada das nossas costas. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais o Senhor vai nos libertando daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra. Da mesma forma como Deus preparou o povo de Israel, está providenciando a libertação do povo de Israel, aqui no livro de Êxodo, Deus está hoje também pronto a libertar todos aqueles que estão escravizados. Todos. Nas diversas áreas. Esses dias, o vício da moda agora é o tal do tigrinho, né? Que é o tal de jogo e o tal de bet também, que está dando que fazer aí, prendendo um monte de gente aí por causa de irregularidades.
Mas são coisas... Um dia desse eu vi uma reportagem que uma menina de 13 anos já estava enforcada com tanta dívida com esse tal do tigrinho aí, que é um joguinho que eu não sei o que é, também nem quero saber, porque isso traz a destruição da família. Né? Quanto tantas casas de apostas agora que as pessoas estão escravizadas, e eu não me assustarei de forma alguma se tiver crente envolvido com essas coisas aí, sendo escravizados com isso aí. E é isso que Deus quer fazer, quer nos libertar de tudo aquilo que nos escraviza, de tudo. Aliás, a história do povo de Israel tipifica a história da Igreja de Jesus. Nós vamos aprender aqui no livro de Êxodo que tudo que acontece no livro, no povo de Israel, com o povo de Israel, vai tipificar aquilo que a Igreja de Jesus, aquilo que Deus está fazendo e quer fazer com a sua igreja. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos estar atentos. Quero convidar você a ler o livro de Êxodo. Leia aí o livro de Êxodo para que você esteja acompanhando, estando em dia com a sua leitura bíblica e acompanhando as mensagens no livro de Êxodo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que recompensa, o Senhor é o Deus que está no controle da história, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nós possamos, ó Deus, permitir que o Teu Santo Espírito transforme a vida de cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E pedimos, ó Deus, que a Tua palavra esteja cada vez mais nos nossos corações e nas nossas vidas. É a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém.